igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Arranca o cabelo nas costas. Aí pronto. Tentaram acabar com a mágica. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso no inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. Graça e paz, queridos. Mais alguns minutinhos nós já iniciamos. Enquanto isso, seja abençoado com esse louvor, que o Senhor possa realmente estar preparando aquilo que Ele vai trazer para o nosso coração nessa noite. É o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso no inferno vive a chorar. Brilhando toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, com esse luz do sol, dissipando as trevas, se subindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor, nesta noite, Ele possa, através desse momento, através realmente daquilo que Ele tem preparado para o nosso coração, ministrar e realmente nós possamos ser renovados, abençoados, cheios da presença de Deus. Vamos orar para nós darmos início. Você que está pelo Facebook, você que está pelo Instagram da nossa igreja, pelo Instagram da JMI,
eu quero dizer que você é muito bem-vindo e eu creio em nome de Jesus que o Senhor, nesta noite, grandes coisas Ele vai fazer em nome de Jesus. Vamos orar para nós iniciarmos? Pai, obrigado em nome de Jesus pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado. A presença do Senhor e o fato daquilo que o Senhor fez na nossa vida nos dá a certeza, Pai, não somente a certeza da vitória sobre todas as coisas, mas a certeza da salvação. A certeza que realmente um dia nós vamos morar com o Senhor e realmente, em nome de Jesus, tudo isso que hoje traz preocupação, que hoje traz medo, que hoje, por muitas circunstâncias, estão tirando noites de sono de pessoas, onde as pessoas, ao verem a situação não só do Brasil, mas do mundo, estão aflitas. A presença do Senhor na nossa vida nos renova, a presença do Senhor na nossa vida, através do Espírito Santo, nos dá a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Nesta noite, em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida neste momento que vai ouvir esta transmissão, essa mensagem que vai ser ministrada. Nós abençoamos esses do Facebook, do Instagram da igreja, da JNI. Visita cada lar nesta noite, Pai. Visita cada família. Visita, Senhor, em nome de Jesus, para que ele possa entender e compreender, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor está sempre no controle. E nesta noite nós chegamos até aqui, porque é o Senhor quem tem nos sustentado. A partir deste momento, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida para ministrar a vida dos meus irmãos, que nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, eu possa ser um canal de bênção, para que tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, reservado para nós, possa chegar ao nosso coração, possa chegar à nossa mente, nós possamos entender, compreender, e nesta noite, em nome de Jesus, nós possamos, a partir desse momento, ouvir a voz do Senhor, que ela possa falar através dos meus lábios e chegar ao coração dos meus queridos irmãos. Assim eu oro ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. É muito bom estar com você. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial. Eu creio que nessa noite o Senhor vai ministrar o nosso coração. E eu queria te convidar a abrir em Atos, capítulo 12. Nós vamos estar lendo o versículo 5 apenas, e grandes coisas em nome de Jesus. O Senhor, eu acredito que vai falar ao nosso coração. Deus, nesta noite, tem uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra onde possa fortalecer a sua fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós realmente estamos nesse mundo onde há tantas coisas acontecendo, circunstâncias, aonde a gente vê que realmente é necessário a gente trabalhar, a gente se alimentar, a gente dormir, mas realmente o que deve ser o alicerce da nossa vida é Deus na nossa vida. E nós devemos acreditar que Deus realmente está no controle. Todos os dias que eu tenho levantado, eu falo para Deus, Senhor, que neste dia o Senhor possa me direcionar, que o Senhor possa trazer paz ao meu coração, eu possa descansar no Senhor, sabendo que se haver algum desafio nesse dia, que o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me sustentar, que o Senhor seja o alicerce, que a minha casa ela possa estar firmada na rocha, que independente do vento, independente da tempestade, do problema, que eu possa continuar ao término desse dia inabalável, e isso somente é possível através da fé em Jesus Cristo. Querido, para você que abriu a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, eu vou ler somente esse versículo. Essa noite Deus direcionou meu coração para falar sobre oração, a importância da oração. O tema da nossa mensagem é o incrível poder da oração. A oração, ela tem poder, querido. A oração, ela tem poder. Eu creio em nome de Jesus. Vamos para o texto para a gente ler, e daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco mais, alguns outros versículos. Mas o texto de Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor
dele. Vamos ler novamente? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É importante a gente saber o contexto que esse versículo está inserido. Para que a gente possa entender isso, é interessante a gente já começar a vir lá do início de Atos, no capítulo 1, quando Jesus ele dá uma ordem aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas eles ficassem ali, que a promessa do Senhor ia se cumprir, onde a promessa era que ele enviaria o Espírito Santo. Até então, ele falou que ele iria ao céu, mas ele enviaria o Espírito Santo, e essa promessa ia se cumprir em Jerusalém. Os discípulos, eles obedecem e eles ficam ali aguardando a promessa. Diz que eles estavam reunidos e a promessa do Senhor se cumpre. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desce e enche aquele lugar. Eles ficam cheios do Espírito Santo. Pessoas que antes, se a gente for estudar, diz que eles estavam com medo porque havia ali um clima tenso de tudo que estava acontecendo, mas naquele momento que eles são cheios do Espírito Santo, uma grande ousadia e autoridade enche a vida daquelas pessoas. Ao ponto que Pedro, ao sair dali, ele prega com uma tamanha autoridade a mensagem de arrependimento, e naquele dia 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas chegam a Jesus. A igreja ela começa a crescer, as pessoas começam a entender Jesus, as pessoas começam a render a sua vida a Jesus, e a igreja vai crescendo, e um tempo maravilhoso começa a viver a igreja. As pessoas chegam ao ponto de vender as suas propriedades e repartir entre elas. As pessoas elas buscavam a Deus, elas tinham aquela comunhão, era algo maravilhoso. Mas havia ali também uma ordem, um chamado que Deus tinha dado, que eles deveriam realmente avançar. A palavra de Deus diz em Atos que quando o Senhor disse que eles seriam testemunhas de Jesus, não somente em Jerusalém, Samaria, Judeia, mas eles avançariam até os confins da terra. A igreja estava muito acomodada, tudo muito bom acontecendo, aquela euforia, tudo aquilo, a presença de Deus, as pessoas se convertendo, se batizando, as pessoas numa comunhão muito maravilhosa. E ali em Atos a gente vai ver a primeira grande perseguição da igreja. Começa a perseguir os cristãos, a igreja ela se espalha, ela chega em Samaria, chega até a Judeia. A pessoa que é usada para a primeira grande perseguição da igreja é Saulo, que mais para frente a gente vai ver que é o apóstolo Paulo. E as pessoas ali, elas começam a morrer pelo nome de Cristo. Estevão, por exemplo, é o primeiro mártir, ele morre pelo nome de Cristo, mas a igreja começa a se espalhar e alcançar pessoas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente no livro mesmo de Atos, aonde que Saulo ele pede carta aos sumos sacerdotes para que ele tivesse autorização para perseguir, prender e até matar toda pessoa que declarasse que Jesus era Deus, que Jesus salvava, que Jesus realmente era o caminho, a verdade e a vida. Quando Paulo, ali ainda Saulo, está indo para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus aparece a ele e pergunta por que ele está perseguindo. Ele fica cego, e quando ele vai para a cidade de Damasco, o Senhor pede que Ananias vá e ore por Saulo para que ele volte a enxergar. Quando Ananias, mesmo sabendo da fama de Saulo, com medo, mas ele obedece ao Senhor, ele vai até Saulo, ora por Saulo, Saulo volta a enxergar, o apóstolo Paulo volta a enxergar, e ali de perseguidor da igreja, ele passa a ser aquele que proclama, que leva o nome de Jesus para as pessoas. Ele seria um grande missionário, e através da vida de Paulo, a igreja ela ia alcançar os confins da terra. Se a gente continuar, a gente vai ver um pouquinho mais à frente que já não é mais Paulo que persegue a igreja, mas se levanta Herodes. Herodes, ele manda prender, manda maltratar, manda até matar aqueles que declaravam Cristo como Salvador. E aí a gente chega no capítulo 12. No capítulo 12, no início do capítulo 12, a gente vai ver que não somente Pedro, mas Tiago são presos. Tiago, ele é morto à espada, e certamente Pedro também viria a morrer,
E quando a gente chega no versículo 5, a gente vai ver a ação da igreja orando, intercedendo, clamando pela vida de Pedro. E nesta noite é nesses versículos, a partir do versículo 5, que eu quero trabalhar com você. Como eu já falei, o tema da minha mensagem é o incrível poder da oração. Queridos, eu não sei se você acredita que a oração realmente ela tem poder. Mas talvez se você não acreditar realmente da forma que nós devemos acreditar, você falar, eu acredito, mas desacreditando. Eu quero te convidar que você fique até o final, acompanhando essa mensagem. E eu creio em nome de Jesus, que ao término desta mensagem, o Senhor vai te visitar. E através daquilo que o texto vai nos ensinar, eu acredito que você vai orar de uma forma diferente. Coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. A oração, ela tem poder. O extraordinário poder da oração. Para que a gente venha a trabalhar com alguns exemplos do poder da oração, eu queria antes alicerçar isso em cima de 4 perguntas, a qual elas são essenciais para que a oração realmente ela venha a ser revertida para a nossa vida de uma forma extraordinária, alcançando coisas que muitas vezes, pela nossa força, pela nossa capacidade, nós não podemos alcançar. Mas através da oração, o Senhor pode operar maravilhas e milagres na nossa vida. A primeira pergunta que eu quero fazer, e todas essas 4 perguntas, elas são respondidas no versículo 5. A primeira pergunta que nós devemos fazer é quem que orava? No versículo 5 vai estar escrito assim, Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A igreja orava. A igreja entendia que a situação de Pedro era uma situação extremamente crítica, uma situação a qual provavelmente levaria Pedro à morte. E a igreja orava. A igreja do Senhor, nos dias de hoje, é eu e você. Nós somos a igreja. Aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que declarou Jesus como seu único Salvador, ele se torna membro desta igreja. Nos dias de hoje, se você perguntar quem que é a igreja, é aquele que um dia ele levantou a sua mão e entregou a sua vida a Jesus. E no decorrer disso, ele vem buscando, através da palavra, através dos ensinamentos, através daquilo que a palavra nos orienta, estar realmente debaixo da vontade de Deus. Nós somos a igreja nos dias de hoje. Nós temos essa autoridade sobre a nossa vida como igreja do Senhor. A segunda pergunta que nós devemos fazer é como que eles oravam. O versículo 5 também vai nos responder como eles oravam. No versículo 5 diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Eles oravam de uma forma incessante. A ideia aqui eu acredito que é literal. Pessoas com o joelho no chão, clamando, um para de orar, o outro continua, oram junto. Aquela oração realmente incessante, para que o Senhor movesse o céu e realmente a vida de Pedro fosse poupada. Era uma oração incessante. Talvez se você me perguntar, pastor, e hoje, como que eu faço para realmente orar de uma forma incessante? Eu acredito que a oração ela vai muito mais além de palavras. A oração não é somente o momento que você começa a abrir o seu lábio e falar alguma coisa a Deus. Mas eu acredito fielmente que a oração ela também passa pelo campo do relacionamento com Deus. A oração ela passa pelo campo de você fazer a vontade de Deus. Um exemplo que eu quero dizer para você, para comunicar melhor aquilo que eu estou falando, é, por exemplo, nesta noite eu estou aqui na igreja. Eu não estou com os meus filhos e com a minha esposa, mas o fato de nós não estarmos juntos fisicamente não separa esse relacionamento, esse amor,
o quanto eu usamos, o quanto nós estamos ligados, eu como pai, eles como filha, a Carol como minha esposa. Assim deve ser a vida do cristão com Deus. Não necessariamente nós vamos estar o tempo todo falando, orando, mas a nossa vida ela deve estar rendida aos pés do Senhor. A nossa vida deve estar na presença do Senhor Jesus. Quando eu saio de casa para trabalhar no meu carro, dirigindo ou no trabalho, já trabalhando, eu não estou orando, mas eu falo, Senhor, fica comigo. Eu quero estar com o Senhor do meu lado. Eu quero neste dia, mesmo trabalhando, dirigindo, fazendo qualquer coisa, conversando com alguém, que o Senhor possa estar na minha vida. Essa tem que ser realmente a vida do crente. Ele pedir que o Senhor, dia a dia, possa ministrar no coração dele, estar na vida dele. Quando você pede que o Senhor o tempo todo esteja com você, as suas atitudes, elas são diferentes, as suas respostas são diferentes, a forma de você agir, de você testemunhar são diferentes. É impossível você estar na comunhão com Deus e um carro te fechar e você xingar alguém. Isso é impossível. Você vai olhar e você vai abençoar aquela pessoa. Você vai pedir que o Senhor realmente tenha misericórdia, que ela dirija melhor, porque ela pode machucar alguém. Mas um palavrão, um xingo, você xingar alguém, se você tiver nesse momento de realmente comunhão com o Senhor, isso não acontece. Isso é realmente viver de uma forma incessante com o Senhor, e nós precisamos disso nesses dias. A terceira pergunta que nós devemos fazer é a quem eles oravam. No versículo 5 vai dizer assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. O direcionamento da oração desses homens e mulheres era a Deus. As pessoas podem dizer para você que você deve orar por esse ou por aquele. Eu quero dizer para você nesta noite que a oração, assim como diz o tema da nossa mensagem, o incrível poder da oração, a oração poderosa, ela tem poder quando ela é direcionada a Deus. Nós, nos dias de hoje, nós temos que orar através de Jesus Cristo, clamando ao Senhor, mas a nossa oração, ela deve ser realmente levada aos pés do Senhor. Nós devemos orar a Deus. É Ele que é poderoso, é Ele que realmente ele pode fazer infinitamente mais, Ele pode realmente agir aonde as nossas forças, a nossa capacidade já não alcança. É Deus que tem esse poder, nós devemos orar a Deus, querido. A quarta pergunta que nós devemos fazer também é pelo que eles oravam. O texto no versículo 5 vai nos dizer a que eles oravam. No versículo 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Eles oravam a Pedro, porque eles sabiam que Pedro certamente, assim como Tiago tinha morrido à espada, ele certamente morreria. Eles oravam para que o Senhor pudesse intervir naquela situação e que Pedro pudesse sair dali vivo. Essa era a oração da igreja. Aquilo que nós devemos hoje orar é oração com propósito, com objetivo. O que me ensina aqui é que eu devo, ao orar, eu devo colocar o propósito específico diante de Deus. Infelizmente, hoje as pessoas falam assim, mas Deus não atende a minha oração. Mas cada dia ele chega com uma novidade na presença de Deus. Cada dia ele chega com uma situação na presença de Deus, e situação essa que vem a contrariar aquilo que ele estava orando no dia anterior. Nós devemos entender que nós devemos ser específicos, nós devemos perseverar, querido. Perseverança. Nós devemos lembrar que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós devemos orar entendendo que o Senhor, realmente no tempo dele, ele vai operar maravilhas. Muitas vezes a gente se prende a situações a qual os nossos olhos estão vendo. Agora eu lhe pergunto, imagina se Moisés, quando ele chega diante do mar e ele vê aquela situação, se ele não clamasse ao Senhor, mas diz que ele orou, diz que ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu, diz ao povo que marche. Os nossos olhos, independente daquilo que nós estamos vendo, talvez a situação ao nosso redor, mostra que aquilo que nós estamos orando não é possível, mas não é a situação que dirige a nossa vida. O que dirige a nossa vida é o Senhor Jesus, é Deus operando, agindo Deus. Quem impedirá? Em cima dessas 4 respostas, a qual nós devemos colocar diante do Senhor, quem deve orar? Eu e você, como igreja, nós devemos orar. Como?
Nós devemos orar de uma forma incessante, numa comunhão, realmente não é somente na igreja, não é somente num círculo de oração, mas é oração, é comunhão, é vida com Deus. Isso deve ser a vida do cristão. A quem eles oravam? Eles oravam a Deus, querido. Nós devemos orar a Deus, buscar a Deus, se colocar na presença de Deus. E eles oravam com um propósito, para que Pedro fosse liberto. Coloque um propósito diante do Senhor e persevere naquilo. Persevere que o Senhor, muitas vezes, nem que ele não diga sim, diga não, mas o fato dele entender que você estava orando, ele vai trabalhar na sua vida. E o mais importante é quando o Senhor trabalha em nós, porque o fato do Senhor trabalhar em nós, ele vai trabalhar para que nós venhamos nos aproximar dele. É isso que o Senhor quer, cada dia, uma proximidade maior entre eu, você e Deus. É isso que nós devemos ter na nossa vida. Em cima dessas 4 respostas, nesta noite eu quero lhe apresentar alguns resultados da nossa oração. Porque o fato de nós orarmos, nós oramos e nós vamos colher resultado. A igreja que orava a favor de Pedro colheu resultados. E esse texto ele vai nos trazer exemplos de resultados poderosos da oração a quando nós oramos ao Senhor. No versículo 7, no versículo 6, ele diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, aqui está falando de Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia. O primeiro resultado da oração aqui que Deus fala ao meu coração, quando nós oramos a Deus, é o fato que Deus, ele envia paz ao nosso coração. Querido, o texto do versículo 6 vai falar que Pedro dormia, e o fato dele dormir, diz que ele dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Uma situação totalmente contrária à qual poderia trazer conforto para Pedro dormir. Pedro já sabia provavelmente que Tiago tinha sido morto. Uma pessoa que não confia em Deus, eu acredito que ela não dormiria. Mas Pedro entendia que o Senhor estava no controle da vida dele. Quando a gente ora, independente da situação que nós estamos passando, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e nesse momento nós podemos direcionar isso para essa pandemia. Ainda que eu não quero falar disso, porque eu acredito que nós temos que falar de Jesus nesse momento. Mas se nós temos Jesus na nossa vida, se nós estamos orando ao Senhor, Deus ele vai trazer paz ao nosso coração. Deus ele vai trazer tranquilidade, querido. Eu quero dizer para você que o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor guarda a tua casa. Tenha realmente isso como base na sua vida. Ao orar ao Senhor, o Senhor ele vai trazer paz ao teu coração em nome de Jesus. O segundo exemplo que a gente pega aqui nesse texto, no versículo 7, na primeira parte, diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Naquele momento, quando Pedro estava ali, o Senhor envia um anjo. Querido, eu já tenho falado há algum tempo que nós temos 2 áreas na nossa vida. A área natural, porque nós somos humanos, nós somos carne, e enquanto nós vivemos, nós vamos ter que comer, se alimentar, nós vamos ter que ir ao banheiro, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que fazer várias coisas, porque nós estamos no mundo natural e nós estamos num corpo natural. Mas nós devemos entender também que nós temos a nossa vida espiritual a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Hoje eu estava conversando com um grande amigo e nós falávamos de uma pessoa que é crente e ele está passando um momento de dificuldade, e a gente fazendo algumas avaliações de algumas coisas, a gente viu que pequenas coisas têm atrapalhado ele demais. Pequenas coisas têm se tornado grandes obstáculos na vida dele. E eu falei para esse amigo, eu falei que isso também passa muito pelo campo espiritual. Se nós temos a nossa vida natural, nós temos que entender que também nós temos a nossa vida espiritual. E no mundo espiritual, ela tem realmente a capacidade, muitas vezes, de atrapalhar o campo natural. E o fato do Senhor enviar anjo aqui, para que Pedro fosse realmente liberto, Deus também ele pode enviar anjos para realmente batalhar e lutar por nós. Talvez no mundo que nós vivemos hoje,
Há muitas pessoas fazendo coisas muito ruins contra a vida de outras. Coisas essas que muitas vezes passam pelo campo espiritual. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor possa enviar um anjo e batalhar por você. E aquilo a qual às vezes tem se tornado um grande obstáculo, ainda que você, diante da sua avaliação natural, é uma coisa muito pequena. Eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, o Senhor, nesta noite, Ele envia um anjo para lutar e batalhar por você. Em nome do Senhor. Que nesta noite você ore, crendo nisso, clame realmente do céu, realmente uma ajuda do Senhor. Foi isso que a igreja fazia, ela orava e o Senhor enviou um anjo para que realmente aquela situação adversa se tornasse um grande milagre. O terceiro exemplo que a gente pega aqui do resultado da oração, no versículo 7, ainda na segunda parte, diz assim: e tocando ele o lado de Pedro, despertou. A segunda parte diz assim: e uma luz iluminou a prisão. Uma luz iluminou a prisão. Em meio às nossas prisões. E prisões, quando eu falo, são situações a qual você olha e você não vê uma porta, você não vê uma saída, você não vê uma direção. Quando nós oramos a Deus, acreditando que a nossa oração tem poder, o Senhor, Ele envia luz. Ele realmente tira as escamas dos nossos olhos. E aquilo a qual nós não enxergamos, o Senhor, Ele tem poder para mostrar para nós que há uma saída. O Senhor ilumina aquele lugar. Eu imagino um lugar frio, um lugar onde as pessoas ali estavam naquela escuridão, um ambiente de morte. Diz que o Senhor ilumina aquele lugar, que o Senhor, nesta noite, Ele possa iluminar lares para a honra e glória do Senhor Jesus. Em quarto lugar, a qual nós vemos aqui o resultado realmente de uma oração quando é direcionada a Deus. No finalzinho do versículo 7, agora sim, diz assim: e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Em quarto lugar, aqui o exemplo da oração realmente poderosa é que Deus não somente envia despertamento, mas libertação. O anjo, ele toca o lado de Pedro, o desperta ali daquela situação e o liberta, as correntes caem, é liberto daquela amarra. Se num momento ele estava descansando, ele dormia, no outro momento o anjo o desperta. O que eu posso aprender nisso? Eu devo entender que há momentos na nossa vida que realmente nós devemos descansar, mas há momentos que nós devemos agir. E a sensibilidade para entender o momento de descansar e o momento de agir vai muito pelaquilo a qual nós fazemos através da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus. E isso passa muito pela oração, pelaquilo que nós buscamos, pela nossa vida diária na presença de Deus. Tem momentos que Deus sinaliza: agora não, agora você descansa, não é o momento. Mas há momentos que Deus, Ele fala: agora é hora de você agir. O anjo desperta Pedro. O anjo desperta Pedro, a palavra diz que ali, então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Não somente há um despertamento, mas há também libertação. A igreja estava orando. O poder da oração. Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus, nós devemos entender que o Senhor, Ele está no controle, que a nossa oração não são palavras jogadas ao vento, mas a nossa oração, ela chega na presença do Senhor. Querido, você que está me ouvindo nesta noite, eu queria te convidar para que você colocasse um pedido de oração a qual você entenda que o Senhor realmente é necessário agir, porque você já não vê mais saída, não vê mais situações. Talvez você não precise indicar essa situação de uma forma tão clara, mas só o fato de você falar assim: eu preciso de oração. O Senhor, Ele vai conhecer a sua situação e nós vamos orar ao final dessa mensagem. E eu creio que em nome de Jesus,
o Senhor vai mover céus e terras. E em nome de Jesus, que você possa nos próximos cultos testemunhar, falar, naquele culto nós oramos e a situação no dia seguinte ela já começou a ser mudada, a situação no meu casamento começou a ser mudada. Você não precisa especificar, coloque somente, eu preciso de oração. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te visitar nesta noite, em nome do Senhor. Quinto resultado aqui da oração da igreja, quando a igreja realmente orava a Deus. No versículo 8 ao 10 vai dizer assim, disse-lhe o anjo, cinge-te, ou aqui prepara-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Que bênção, querido! Que bênção, que coisa poderosa! O Senhor aqui, através do anjo, desperta Pedro, dá a direção do caminho que Pedro deveria caminhar. E ao chegar, diz que as portas da prisão, elas se abrem automaticamente. Deus, através da oração, ela direciona caminho e abre portas. Nós devemos orar para que o Senhor ele venha nos direcionar. E no momento que nós encontrarmos uma porta fechada, eu quero dizer para você que o Senhor ele abre portas aonde não tem portas abertas. Através da nossa oração, Deus ele move a sua mão poderosa para abrir portas aonde nós não estamos vendo porta aberta. É assim o poder de Deus. Ele direciona, ele vai nos levar ao caminho que nós devemos seguir. E nesse caminho eu quero dizer para você que nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar lutas, nós vamos passar por provações, mas o Senhor, através da oração, ele me mostra aqui que ele direciona Pedro o caminho que ele deveria seguir, e ao chegar à porta da prisão, ela se abre automaticamente. Deus é poderoso. Deus, ele nos direciona. Nós estamos vivendo num tempo extremamente difícil, um tempo onde a gente vê as pessoas com muitas dúvidas, um tempo onde as pessoas elas querem acreditar, mas elas não têm força. Mas quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar Deus, Deus ele tem o poder de nos renovar e ele vai nos direcionar. E aonde você encontrar um grande desafio, creia que o Senhor é poderoso para abrir uma grande porta na sua vida. Em nome de Jesus, nós temos que crer, porque o Senhor, ele realmente ele zela pela nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós, queridos. Você acha que o fato de você estar aqui nesta noite ouvindo essa transmissão, essa live, a qual nós estamos fazendo aqui na igreja, o fato de você estar aí, você já parou para pensar o que o Senhor já fez na sua vida até aqui? Você já parou para avaliar? Porque muitas vezes a gente, ao olhar para as nossas situações, a gente começa a só ver os desafios, a gente começa a só ver as dificuldades, a gente começa a só ver os obstáculos, mas Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, pedimos, imaginamos. Ele é Deus. Em sexto lugar, e aqui eu já termino o resultado da oração, versículo 15 e 16, ele diz assim: eles lhe disseram, está louca, aqui está dizendo para uma mulher que vai ao portão e vê Pedro, e ela volta dizendo, Pedro está no portão. As pessoas dizem, ela está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Sabe? Aqui o fato deles serem surpreendidos, e aqui eu aprendo algo extraordinário, é que Deus não tem hora marcada para nos surpreender. Querido, nós vamos orar agora. Orar a Deus. E eu gostaria que você também, na sua casa, onde você estiver, que você orasse comigo. Essas pessoas, nem elas acreditavam que naquela noite Pedro seria liberto da forma que aconteceu.
Mas Deus, ele não tem hora marcada para nos surpreender. Deus, ele pode te surpreender nesta noite, no seu casamento. Deus, ele pode te surpreender nesta noite, na área da saúde. Às vezes, em alguma coisa que você olha e fala assim, mas quando que isso vai passar? Deus, ele não tem hora para nos surpreender. Então, eu te convido a fechar os teus olhos e nós vamos orar a Deus. Em nome de Jesus. O incrível poder da oração. Que você creia que a nossa oração, quando ela é dirigida a Deus, ela tem poder. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta noite por essa palavra. Eu te agradeço porque, através da nossa oração, nós levamos as nossas aflições, nós levamos os nossos problemas, nós levamos as nossas lutas diante do Senhor. Através da nossa oração, nós agradecemos, nós louvamos, nós declaramos o tanto que nós confiamos e te amamos, Deus. Através da nossa oração, nós falamos com o Senhor. Através da nossa oração, nesta noite, o Senhor pode curar, restaurar, o Senhor pode libertar. Através da nossa oração nesta noite, o Senhor pode iluminar aquilo que nós não estamos enxergando, e o Senhor pode trazer luz e nós passarmos a enxergar. Através da nossa oração, o Senhor pode nesta noite quebrar as cadeias, abrir porta onde não tem porta aberta. O Senhor pode visitar o alcoólatra, o viciado, o que está, Senhor, ali preso naquela cadeia e ele não tem força para sair. Nesta noite, assim como o Senhor quebrou as algemas de Pedro, a qual o aprisionavam, liberta nesta noite, cura nesta noite. Visita, Senhor, cada hospital, cada pessoa, Senhor, que foi ali, Senhor, diagnosticada com essa enfermidade do Covid, do coronavírus, Pai. O Senhor pode fazer muito mais que um respirador, que um medicamento. O Senhor pode fazer um milagre na vida dessa pessoa. Realiza um milagre nesta noite, Pai. Realiza o milagre da cura. Realiza o milagre, Pai, da libertação do vício, das drogas, da pornografia, da mentira. Realiza um milagre nesta noite, Pai, na vida, Senhor, dessa pessoa que perdeu o emprego e precisa novamente trabalhar. Abre uma porta de trabalho em nome de Jesus. Realiza um milagre no nosso país, ó Pai, aonde as pessoas estão falando sempre que vai chegar o pico, mas que esse, Senhor, em nome de Jesus, isso nunca venha acontecer, mas nós possamos ver esse vírus saindo e indo embora em nome de Jesus e tudo restabelecendo. Mas aquilo que venha a ser restabelecido também é a nossa adoração, Pai. Se alguém está frio, gelado, apático, que o Senhor possa visitar de uma forma especial e ele possa, Senhor, glorificar o teu nome em nome de Jesus. Amém. Queridos, desculpa, passei um pouquinho do horário, mas que o Senhor te abençoe. Um término de semana abençoado e no domingo, às 10h30, nós teremos o nosso culto novamente e às 18 horas que você possa nos acompanhar e ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.